eu converso com um dos maiores jogadores da história do futebol, brasileiro, mundial e de todos os tempos. Faz Romário, faz Romário, faz Romário! Obrigado, Romário, por nos receber aqui. O prazer é todo meu. Bom, 2024 a gente está completando 30 anos de uma conquista histórica, a 4ª estrela na camisa da Seleção Brasileira, do Tetra. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você foi fundamental naquele jogo contra o Uruguai nas eliminatórias. Para muita gente, inclusive, é a sua melhor partida com a camisa da Seleção Brasileira. Não sei se você concorda com isso ou não. Plenamente. Agora, por que é que você não foi chamado antes? O que aconteceu foi o seguinte, César. Em 92, num jogo amistoso do Brasil, foi em Porto Alegre, aquela comissão assumiu a Seleção Brasileira, o Parreira treinador e o Zagallo auxiliar. E aí foi feita uma convocação onde que eu entendia que naquele momento eu estava num grande momento da minha vida, que eu poderia ser tranquilamente o titular. E a comissão, o Zagallo e principalmente o Parreira e principalmente o Zagallo não entenderam dessa maneira e estavam achando que estavam me castigando em relação a não me trazer mais. Por que deixaram você para a última hora? Eles foram obrigados a me chamar, né? O povo brasileiro estava pedindo a minha volta, né? E quando ele me chama ali é meio que também para dividir um pouco a responsabilidade, né? Eu não vou sentar nisso aí sozinho, não. Eu vou dividir isso. Foi isso que aconteceu. Chegando nos Estados Unidos, em que momento vocês sentiram, ou você especialmente sentiu, que o Brasil ia ser campeão, Romário? Eu já senti que o Brasil ia ser campeão quando a gente saiu daqui. Ali tinham alguns jogadores que tinham uma plena consciência de que era a última Copa, talvez a última. Possibilidade de ser campeão do mundo. Alguns ali eram permanecentes da Copa anterior, já sabia tudo que tinha que errar, a gente errou em 90. Então a gente não podia trazer aqueles erros para 94. E eu particularmente estava numa grande forma, estava com vontade de jogar futebol, estava com vontade de jogar a Copa do Mundo, estava alegre, estava feliz. Muita gente dizia que o esquema do Parreira era de retranca. Desde de 70 até aquela de 90, se você for comparar das outras seleções que foram para a Copa do Mundo, as outras eram tecnicamente, individualmente, melhores. Mas a seleção não era uma seleção retrancada. O coletivo era melhor de 94. Bem melhor. Se você for ver, o forte do branco era atacar e cruzar. O Aldair e o Márcio Santos eram jogadores extremamente técnicos. Não eram zagueiros assim, marcadores que marcava homem a homem. E ali a gente tinha o Dunga, que era um jogador que tinha a sua técnica, mas fisicamente era muito forte, e o Mauro Silva. Outras seleções de 70 para lá, talvez não tinha esse entendimento, por isso que nunca ganharam p***. Então, assim, a nossa tinha essa consciência que para fazer o gol tem que defender bem, então é isso que a gente fazia. A gente defendia bem, mas atacava melhor ainda. Ô, Mário! Qual foi o momento mais marcante, ou mais importante, ou mais difícil durante a trajetória da Copa, Romário? O momento mais difícil foi quando a gente enfrentou os Estados Unidos. Os jogadores vão entrando em campo e a seleção brasileira de mãos dadas. Porque era uma data histórica para eles. 4 de julho. 4 de julho, independência, né? O mais importante, assim, para a seleção, eu acredito, aquele primeiro jogo onde que existe uma expectativa, uma ansiedade muito grande quando se fala em primeiro jogo. A estreia. A estreia. O Maradona foi pego no antidoping naquela Copa. A Argentina com o Maradona seria talvez o principal concorrente do Brasil? A Argentina com o Maradona tinha uma possibilidade muito grande de ser o maior rival do Brasil, de talvez até chegar a uma final. Quando perde o Maradona, naquele caso ali especificamente, aquela Argentina perde 50%. E acabou a Argentina ficando para trás como ficou. Falando do jogo contra a Holanda, tem aquele gol seu que eu acho maravilhoso, mas que começa num ataque da Holanda, o Aldair rouba a bola, faz um lançamento daquela fatiada, um lançamento longo para o Bebeto, que vai e cruza para você. Você entra como se fosse um bailarino, né? Parece um passe de balé assim, você faz o gol. Foi mais bonito seu na Copa? Foi. Foi, né? Com certeza. Na Copa. E aí depois você mais acha... bonito e o mais difícil também. É? Mas parece tão fácil como foi você fazer, parece fácil. Não é fácil fazer aquele gol, não, né? Não é, não, eu sei. Eu imagino, mas para você parecia que era fácil. Foi até fácil, mas não é fácil. No meio, bem colocado Aldair. Olha o branco ali no meio do campo. Boa bola! Vamos nessa, Bebeto, olha o Romário, faz Romário! Gol! 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 Brasil!
Falando do jogo contra a Holanda, teve aquela falta, ele bate, você tira o corpo, tira o bumbum da frente e a bola acaba entrando. Você acha que você foi um coautor ou aquilo foi uma assistência? Eu não sei se foi coautor ou assistência, mas ali foi um momento de puro reflexo meu. Olha aí a bomba, bateu, gol! A bola chegou, balançou minha camisa, eu senti o vento, né? Aquilo ali, não sei te afirmar, mas pode ter atrapalhado um pouco o goleiro, né? Mas o mais importante é que a bola foi num lugar certinho, que nenhum goleiro chegava. E um momento importante para a seleção brasileira naquele jogo e principalmente para o Branco, porque mostrou ali que todo o esforço e sacrifício que ele fez ao longo do período que ele ficou sem jogar por causa da lesão, valeu a pena. Em 93, acho que o Baggio ganhou o melhor do mundo, não foi? Foi. Você competiu, mas ele ganhou, em 94 você ganhou. Exatamente. E tem uma imagem na Copa do Mundo que as seleções entrando, que ele olha para você de uma forma como se ele estivesse muito preocupado, muito nervoso, e você está numa tranquilidade, Romário. Você já viu essa imagem algumas vezes? Vi aquela imagem, eu acredito que aquela imagem ali é uma imagem que representa, se fosse o inverso, um respeito grande pelo cara que está ali na frente, no caso era eu, por ele entender e saber da minha importância na seleção brasileira, por ele entender e saber que eu era um jogador ali que era o cara que a seleção da Itália tinha que ter uma atenção redobrada pela Copa que eu vinha fazendo e pelos gols que eu vinha fazendo, pelo que eu representava para aquela seleção. Então, assim, aquilo ali é um olhar de um cara que respeita o outro. No jogo, o Brasil teve oportunidades de fazer gol, não fez. Vamos fazer, Brasil! Pra trás, olha aí! Pra fora, eu não acredito! Cruzou, tá na área, faz! Bebeto, olha aí! Romário! Acabou indo para a prorrogação, para os pênaltis. Naquele momento, você chegou a temer de perder a Copa do Mundo no pênalti? Não. Não? Primeiro o seguinte, falando do jogo em si. A Itália teve 2 grandes momentos para fazer o gol. Se eu não me engano, um foi com o Massaro. Isso. Não sei se é Donadoni ou Baggio. Foram gols que eles perderam. Sim. Perderam até porque o Taffarel estava ali e segurou. E a gente teve 4. A gente teve muito mais volume de jogo do que a Itália. Arriscou de longe, olha aí! Bateu na trave e voltou! E a gente foi preparado para ganhar. Isso, Viola! Isso, Viola! É pra você, Viola! Faz! Agora! Vamos! Dividiu, Romário! Mas a seleção treinava pênalti. Chegou a hora de falar do Taffarel na disputa de pênalti? Taffarel, para mim, o maior goleiro que eu vi na minha vida. Taffarel, a gente tinha um combinado. Sempre quando a gente entrava em campo, ele falava, Baixo, faz lá na frente que eu seguro aqui atrás. Eu nunca treinei pênalti. Naquele momento, aquele jogo, eu tinha batido 2 pênaltis na minha vida. Aí quando foi o momento do pênalti, o Parreira estava fazendo a lista dos 5, eu levantei o dedo e falei para ele, professor, vou bater. Ele vai? Vou. Paluca no gol, Romário olhando. O cara importante, o cara grande tem que aparecer. Eu tinha que fazer parte daquele momento da Copa do Mundo, que foi a final dos pênaltis. Teve toda a categoria do mundo, Romário. Nosso Taffarel no gol. Vamos pegar essa, Tafa. Vamos lá, Tafa, eu tô com você. Brasil tá com você. Defendeu, Taffarel! Defendeu, Taffarel! E o título tá na nossa mão de novo, meu Deus do céu! Taffarel no centro. Aquele momento, transmitido para todo o Brasil pelo SBT, foi registrado também pelos repórteres Luiz Ceará e Javier Malavasi, em um ângulo exclusivo, já que eles estavam posicionados bem atrás do gol, onde foram cobrados os pênaltis. Vamos secar! É fora! É do Brasil! É do Brasil! O Brasil é tetracampeão do mundo! Olha o Romário aqui! Olha o Romário aqui! Olha o Romário aqui na nossa frente! Eu e o Javier Malavasi mostramos com muito carinho para vocês, aqui de dentro do coração, essa festa do Brasil, a emoção desses últimos minutos. Vocês não imaginam com quanta emoção a gente mostrou isso, com quanto carinho a gente mostrou isso pro povo do nosso Brasil. É difícil, mas a gente faz. Faz porque a gente faz com amor e com carinho. Los Angeles é desse tamanhinho pra farra do Brasil. E aí, então, como é que deve estar? Meu Deus do céu. Vamos lá, Javier.
Eu não sei se é boato ou se realmente aconteceu, dizem que o Carlos Alberto Parreira chegou a comentar com os jogadores durante as eliminatórias que ele iria pedir demissão. É verdade isso? Ô César, na minha série tem um determinado episódio que fala sobre isso. Alguns jogadores falaram que ele iria fazer isso. A Parreira, diz na minha série que nunca falou isso. Então assim, eu não posso afirmar porque eu não estava presente. Para mim, ele nunca falou. O Raí era titular, era o camisa 10, era o capitão da equipe. Durante a competição, o Mazinho ganhou a titularidade, o Dunga passou a ser o capitão. O que aconteceu naquele momento para o Raí, que vinha muito bem, inclusive, para perder o a Raí, posição? primeiramente, que o Raí sempre foi um dos grandes jogadores daquela geração, né? Então o Raí tinha uma importância muito grande, porque o Raí era um líder. Porque nos grupos existe algum tipo de líder, alguns tipos de liderança. O Raí era uma liderança intelectual e técnica também dentro do campo. Só que em determinado momento do jogo, da Copa do Mundo, o Raí caiu muito de produção. E o Mazinho cresceu. Não rendeu aquilo que o Parreira, a comissão em geral, né, esperava. E o Mazinho vinha treinando muito bem. E aí, a primeira oportunidade que deram para o Mazinho jogou muito bem, assim, superou as expectativas e acabou ficando como titular. Isso foi uma decisão da comissão técnica ou os jogadores também conversavam sobre isso? Isso aí foi uma decisão da comissão técnica. Eu, particularmente, em nenhum momento eu me meti na situação. Assim, por mais que eu tinha vontade até de falar e de dar opinião, dar palpite em determinadas coisas, como acabou acontecendo e acabei fazendo, mas essa decisão foi da comissão técnica, até porque até a gente mesmo entendeu que o Raí tinha caído muito de produção e a gente precisava ali de um jogador que fizesse um papel diferente. O Brasil foi campeão em julho de 94, mas em maio de 94, no dia 1º, perdia Ayrton Senna. E aí muita gente falou, porque você usou a bandeira brasileira e tudo mais, você chegou no avião com a bandeira para fora, que você queria fazer uma coisa parecida com o Senna. Existiu isso ou nunca passou pela sua cabeça? Naquele momento, não era exatamente isso. O que eu queria era mostrar ali para o Brasil que aquele grupo ali era campeão. Que eu tinha uma responsabilidade maior do que todos. Porque, não sei se você lembra bem, uma das minhas falas antes de ir para a Copa, aqui no Brasil ainda, e lá eu repeti, que se o Brasil ganhar, foi o Brasil que ganhou. Se o Brasil perder, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Então eu tinha isso comigo. Então assim, eu acredito que ali foi um momento de eu mostrar que eu cumpri a minha palavra. E se as pessoas entendem que foi para demonstrar alguma coisa em relação ao Ayrton Senna, que seja assim também. Porque a gente tinha consciência de que a gente tinha perdido um grande ídolo, porque o Brasil naquele momento tinha 2 ídolos, o Pelé e o Ayrton. E em maio ele tinha ido embora e aquela vitória, com certeza, muitos daquela seleção, ou quase todos, e eu também, a gente não tinha como ser diferente, a gente dedicou ao Ayrton Senna. Já depois da Copa de 94, em 98, você foi cortado porque você teve uma lesão, mas você se recuperou a tempo, não é? Por que você não foi convocado para ir em 98, tamanha a sua importância, Romário? Porque era problema na verdade, do Zagallo? Assim, ou com não? certeza foi pessoal? O Zagallo que não quis, uma coisa pessoal, a minha relação com o Zagallo nunca foi boa. Desde esse primeiro jogo que eu te falei em 92, em Porto Alegre, a gente começou os nossos desentendimentos, as nossas desavenças, os nossos problemas. E eu tenho certeza que se o Zagallo, se a gente não tivesse essa relação ruim que a gente teve ao longo dos anos, eu teria ficado, até porque eu provei a eles que naquele determinado momento, eu falei para eles que talvez não dê para eu jogar nos primeiros 3 jogos, mas assim que a gente for para o primeiro jogo do mata-mata, eu vou jogar. Se eu não me engano, o Brasil jogou com a Dinamarca, se eu não me engano, e eu jogando no Flamengo, acabei jogando contra o Internacional, um amistoso, que a gente fez lá em Porto Alegre. Fiz inclusive um gol. Então assim, foi o Zagallo. Eu inclusive entendi que o próprio Zico, que estava naquela comissão, poderia ter sido um dos responsáveis, mas depois que ele foi a um programa, publicamente, disse bem claro que ele não teve nenhum tipo de envolvimento com aquilo, e que se ele estivesse mentindo,
que alguém daquela comissão técnica poderia admiti-lo, e como ninguém admitiu, eu entendi que ele realmente não teve nada a ver, e o culpado maior foi o Zagallo, e é claro, o médico que não teve personalidade e responsabilidade e não acreditou no que eu falei. A gente sabe que o se não existe no futebol, mas você acredita que se tivesse na Copa de 98 a história seria diferente? Não. Não? Eu ia perder igual, porque eu acredito que eu poderia ter ajudado de alguma forma. Muitos falam, pô, se você tivesse lá, o Ronaldo não teria jogado aquele final, porque ele passou mal. Não sei se ele não poderia. Assim, o que eu posso te afirmar é o seguinte, saindo de 98 para 2002, se eu estivesse lá, eu também seria campeão. Como eu teria perdido em 98, eu teria sido campeão em 2000. Mas claro que em 98, a minha presença, pela minha história na Copa do Mundo passada, pelo meu momento, que ali estava com 32 anos ainda muito bem fisicamente falando, então eu poderia ter dado um tipo de ajuda, tanto dentro como fora de campo. Mas talvez teria perdido também. Em 2002 você estava muito bem ainda no Campeonato Brasileiro. Foi artilheiro, não foi? Estava como um dos artilheiros, pelo menos na época. Por que você acha que você não foi convocado? Porque num jogo contra o Uruguai, teve um momento no hotel que foram algumas... Quando a gente viajou com a empresa aérea, foram duas aeromoças. Ficaram no hotel junto com os pilotos, os comissários, enfim. E aí tinham falado pro Filipão que eu tinha transado com uma das aeromoças na noite anterior ao jogo. Colocaram isso na cabeça dele, e ele entendeu disso, fez isso de uma verdade, e ele tinha confiado em mim, em ter me colocado de capitão. Se eu tivesse feito isso, ele teria total razão de não confiar mais em mim, consequentemente não me chamar, como não me chamou. Mas eu não fiz, ele não acreditou que eu não tenha feito. Ele chegou a conversar sobre isso com você? A gente não teve a oportunidade de falar. Ele acreditou nas pessoas, desacreditou em mim. A gente quase tentou se encontrar, mas acabou não acontecendo. E eu fui o maior prejudicado. Agora, tem uma conversa de bastidor, que a gente nunca vai saber, a não ser que um dia eu converse com o Filipão sobre isso, que diz que ele chamou alguns jogadores da seleção na época e falou assim, olha, existe uma pressão grande do público, do povo, dos torcedores e da imprensa para convocar o Romário. Eu, por mim, não convoco. O que vocês querem? E que os jogadores teriam falado. Não, por nós também o Romário não vem. Isso chegou em você? Não, não chegou. Se isso é realidade, eu tenho que dar razão a ele. Se um grupo de jogador entende que qualquer outro jogador ali naquele momento não vai agregar em nada, chamar para quê? E principalmente porque ele também já estava predisposto a não chamar. Mas esse motivo eu tenho certeza que é um motivo real, é um dos motivos que ele não me chamou. E ele não acreditou num cara que falou para ele a verdade. Voltando para 1994, mas, claro, envolvendo a seleção, porque você foi campeão do mundo, foi o herói da Copa, mas foi um ano muito especial para você. Você foi o melhor jogador do mundo pela FIFA e você estava numa fase muito mágica, eu diria, no Barcelona. Como é que foi a sua saída? Porque no PSV você marcou praticamente a média de 1 gol por jogo, não é isso? Sempre, se não me falha a memória, não é isso? E aí você foi contratado e foi o jogador sul-americano mais bem pago do mundo na época no Barcelona. Eu estava num momento muito, assim, magnífico, né, em todo sentido. Tinha ido para o Barcelona, o time que todo mundo até hoje sonha em jogar. O Barcelona na minha opinião, vai ser sempre um dos maiores times do mundo. No momento que eu fui, com certeza era o maior. Tinha sido campeão da Champions League no ano anterior. Na verdade, eu tinha saído do PSV, que tinha sido campeão da Champions League no ano antes que eu cheguei. E quando eu cheguei no Barcelona, o Barcelona tinha sido o campeão também da Champions League. Então é o seguinte, foi assim um momento mágico na minha vida. Eu estava em plena forma, foi um ano que eu fiz maravilhoso no Barcelona. Fiz gol de todas as maneiras, de todos os jeitos, contra praticamente quase todos os adversários. E só estava me faltando mesmo voltar a jogar na seleção. E acabou acontecendo isso
jogo histórico que foi contra o Uruguai. Voltando para o Barcelona, na sua estreia, você faz um gol que para mim é talvez o mais bonito que você... É difícil escolher mais de 1000 gols o mais bonito, eu vou até te perguntar isso. Mas aquele que o Guardiola faz o lançamento para você mata no peito e tendo toda a disponibilidade de driblar o goleiro, fazer o que você dá um toque de primeira por cima do goleiro, Romário. Aquilo é de uma beleza para quem ama futebol, é sobrenatural aquele gol para mim. Eu tenho que concordar contigo. Realmente foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. E aí tu vem me perguntar, pô, mas o que aconteceu? Primeiro que aquele goleiro ele tinha mania de jogar adiantado. E eu já tinha percebido isso. E o próprio Guardiola já tinha me falado isso. Romy, você fez 3 gols, não foi? Me Os 3 com assistência do Guardiola. Romy, exatamente. Esse detalhe é importante. Fica ligado que esse cara tá sempre na frente. Foi isso, quando ele deu o passe, quando eu dominei, eu já dominei assim, olhando, ele estava uns 5 metros. Quase um pouquinho na linha da pequena área. E eu dei de chapa ali. A bola pegou perfeito. Você tem muita frieza para fazer isso, Romário. E para fazer gol, naquela época eu tinha mesmo. Naquela época não, a vida toda você teve, né? Principalmente naquela época. Quem te levou para o Barcelona foi o Cruyff? Foi. Como técnico já? Isso. Eu já repercutiu bastante, mas eu queria que você contasse um pouco aquela história do Carnaval, que tinha um jogo contra o Real. Cara, assim, é verdade isso mesmo? Não era Carnaval e muito menos o Real. Era um momento que teve do ano que a gente... Todos os jogadores do Barcelona praticamente todos jogavam ou na seleção espanhola ou na seleção dos seus países. E aí ele resolveu dar 4 dias de folga para aqueles que não fossem jogar as eliminatórias, porque naquela época as eliminatórias eram diferentes aqui a data FIFA era... Não existia a data FIFA, era um período lá e outro aqui. E eu falei para ele que 4 dias para eu vir para o Brasil e voltar é muito pouco. Aí ele falou, então como é que a gente faz? Eu falei, eu te pergunto, a gente vai jogar. Se tu fizer 2-0 e a gente ganhar, eu te dou uma semana. Não, eu te dou 6 dias. Tinha 4, você ganhou mais 2. Mais 2. E se eu fizer 3? Fica 10 dias. Aí eu fiz 3 no primeiro tempo. E aí meti o pé. Eu já tinha comprado a minha passagem. E quando eles desceram pro vestiário, eu saí correndo quando acabou o jogo, né? E fui tomar banho, o nego não entendia nada. Quando ele chegou, eu já estava me secando. E aí, eu falei, pô, meu voo sai daqui a pouco, tem que sair correndo para não perder. E foi mais ou menos isso. Essa foi a história. Ô Romário, você jogou aproximadamente em 10 times, pela pesquisa que eu fiz, mais ou menos isso. Qual foi... Eu joguei no Olaria, eu joguei no Vasco, Flamengo, Fluminense, América, Miami, Barcelona, Valência, Adelaide, PSV, Saad e PSV. 11. 11 clubes. Olha o número da Meu sua número, camisa. Aliás, por que você escolheu 11? Cara, na verdade é o seguinte, eu comecei jogando com a 11, quando eu era moleque, 9 e 11. Aí teve um determinado momento que no Vasco eu joguei com a 9, mas também jogava... Eu sempre gostei do 11. Eu fui pro PSV, joguei com a 9, fui pro Barcelona, joguei com a 10. Verdade. E quando eu cheguei na seleção, naquele jogo contra o Brasil, contra o Uruguai em 93, As eliminatórias. o Zinho era o 11. E aí no jogo, no treinamento no Maracanã no dia anterior, 2 dias antes, falei, pô Zinho, posso jogar com a 11? Vamos trocar? Ele, pô, Baixo, claro, não tem problema nenhum. E aí passei a jogar com 11. Nas Olimpíadas eu joguei com a 11, em 88. Na Copa América eu joguei com a 11. Assim, a 11 era um número... É um número... Eu não vou falar cabalístico, eu não curto muito isso, mas é um número que me faz bem, eu gosto. Na numerologia é o número da perfeição. Me dá, né? Lógico, tá aí. Bom, por que você decidiu voltar para o Brasil, Romário? Você jogando bem na Europa, o sonho de todo jogador, de repente você tem uma proposta do Flamengo, aí você vem para cá. Por quê? Porque eu decidi ser feliz. Não que eu era infeliz no Barcelona, mas depois do que aconteceu, depois da Copa, do tratamento, da euforia, da festa que aconteceu comigo aqui em relação à torcida brasileira em geral, principalmente a do nosso estado, eu entendi que aqui eu era mais feliz. Então assim, eu abri mão de ganhar um pouco mais de grana, de ser... ficar mais rico. Mais ou de ganhar menos? De ganhar mais lá. Ah, sim, abriu mão de ganhar mais lá. Para ser feliz aqui.
E não me arrependo nem um pouco. E aqui você jogou Flamengo, Fluminense e Vasco. Mas o Vasco é o seu time do coração, não é? O América. time que... Não, sim, o América pode ser o pai. Mas o Vasco não, mas tem uma meu identidade time maior de coração com você. é o América. Eu sempre fui América, até porque os primeiros jogos da minha vida que eu fui ver, meu pai me levou, foi o América. E meu time de coração sempre foi o América. O Vasco é um time que eu tenho uma gratidão muito, muito forte, porque o Vasco foi o time que eu mais conquistei. Mais fiz gols, mais título eu tive. E eu tenho assim uma gratidão muito, muito interessante pelo Vasco, até porque lá tem uma estátua, né? Não é à toa, né? Você é o maior jogador da história do Vasco? Não. Não? Não. O maior jogador da história do Vasco é o falecido Roberto Dinamite. Mas se você perguntar aí depois dele, eu posso dizer que talvez. Na minha opinião, sim. Aí vai depender dos vascaínos. Bom, tem uma outra história, você jogando pelo Flamengo, que tem um dos seus gols também, que eu considero um dos mais bonitos, que você fez no Pacaembu. Você dá um elástico no Amaral, quando o Gamarra chega, que era um baita de um zagueiro, você praticamente na linha de fundo, sem ângulo, você coloca, não sei se uma cavadinha, que a bola vai no ângulo do lado de lá. Foi uma cavadinha. Foi um golaço, aquele gol é histórico para mim. Se você perguntar, melhor gol, qual o gol mais bonito teu, assim, eu não vou te dizer, nem lembro, mas esse está entre os 5 melhores. Esse da Holanda. Tu já falou? Dois dos 5, Tem um também. Não, tem outro também que você mata, faz uma embaixadinha de fora, dá de longe, esse foi chuta. contra o Valência. Um golaço também. Esse tem um gol também que é contra o Atlético de Madrid, pelo Barcelona também, que eu domino, o goleiro tá fora, eu dou um toquinho. E com a camisa do PSV, contra o Steaua Bucareste, que eu driblo uns 3, 4 também. E tem o gol de bicicleta pelo Fluminense, assim. Sempre tem uma importância. É o único da sua carreira, único, né? Mas tem um gol seu, eu não sei, acho que foi pelo Barcelona, que você dá aquele drible que você ameaça, corta pra cá, contra o e aí você dá de direita, não de esquerda. Dá, bico, né? Mas um cantinho, um golaço também mas pra mim. Daquele gol eu já fiz alguns. Aquele ficou marcante porque foi uma goleada, Barcelona e Real Madrid, o maior rival do Barcelona, e eu fiz 3, né? Agora vamos aos fatos e boatos. Me contaram, aquele jogo do Flamengo contra o Corinthians foi num sábado à tarde, eu me lembro, no Pacaembu. Às 4 horas da tarde. Me falaram que na sexta-feira você foi para uma festa em São Paulo e saiu de lá 3h30, 4 horas da manhã e no dia seguinte você fez aquele gol. É verdade isso? Não? Eu já fui em várias festas. Em véspera de jogo? Em véspera de jogo, mas nessa não. Quem foi eu vou te contar uma história. O Maradona, que aliás você fala que o Maradona, só tem o Maradona e o Pelé que jogaram mais que você, segundo muitas entrevistas que eu vi você falando. Certo. O Maradona chegou a dizer que o maior companheiro dele foi o Careca. Você jogou mais que o Careca? Sim. E quem foi o maior jogador que você jogou junto? Ou em clube ou em seleção? Ó, meu melhor parceiro foi o Bebeto. Por tudo que nós conquistamos, ganhamos. Nós ganhamos praticamente todos os títulos que a gente pôde disputar com a seleção brasileira, a gente disputou. Mas o melhor jogador que jogou ao meu lado foi o Ronaldo. E aí você falou que é embaçado. Esse é brabo. É embaçado, né? E muita gente fala que, eu acho estranho isso, que as pessoas falam assim, olha, dentro da área, o Romário foi o maior de todos. Eu também acho. Não, tenho certeza. Dentro da área eu fui melhor que todos. Mas aí tem gente que fala assim, debaixo da trave, o goleiro tal foi o melhor. Como debaixo? O goleiro tem que ficar embaixo da trave, o atacante tem que ficar dentro da área. Por exemplo, o Ronaldo sempre foi um grande artilheiro. Mas o Ronaldo era o tipo de jogador ia buscar. Que ela vinha com ela, sabe? Assim, sempre foi um grande finalizador. Mas ele jogava, inclusive, muito mais fora da área do que eu. E eu não jogava fora da área porque eu fui ficando mais velho. Eu sempre fui mais de dentro da área, entendeu? Então, assim, com certeza, dentro da área não tem nem comparação. Longe. Por isso que muita gente que já te entrevistou perguntou, você ou fulano, você ou fulano. E você foi falando... Tanto é que o Cruyff me chama de gênio da grande área. Não é à toa que o Cruyff vai falar isso de algum jogador. Esse foi o maior treinador que você teve na vida? Ou você teve algum outro que foi mais? No geral foi, mas no Brasil foi o Joel Santana. O Joel é muito bom. É muito bom. Ele era o melhor. O Joel é muito bom. Tem aquele jogo histórico contra o Palmeiras. Aquilo é sensacional. Exatamente. Virou o primeiro tempo 3-0 para o Palmeiras, terminou 4-3 para o Vasco. E o Joel mexendo ali, falando o tempo todo. Ele foi muito importante naquela virada ali. E aquele jogo também é histórico para na sua história, né? Na sua história. Na minha e na história do Vasco, sem dúvida. Do Palmeirense nem tanto. Você empatou com o Cristiano Ronaldo, com o Messi... Ronaldo.
Com o Ronaldo, é verdade. Para essa geração que está aí, eu sempre falo, inclusive contra o meu filho. Meu filho, ele é geração Messi, né? Eu falo para ele que o Maradona jogou mais que o Messi. E ele fica, não, eu acho que, na minha opinião, o Messi teve uma longevidade maior, é gênio, tá? Mas o Maradona, ele tinha algo que o Messi não tinha, na minha opinião. Eu também. Eu não sei se você concorda Tinha com alguma isso. coisa diferente. Não é? Eu vi o Maradona, tinha medo. É. Eu sentia medo quando ele pegava na bola. O Maradona era uma coisa diferente. Naquela época não tinha VAR, não tinha nada, os caras batiam nele, batiam. Porrada cantava. Impressionante. Aliás, ele era firme. Você nunca se lesionou gravemente? Cara, eu tive uma lesão em 90, antes da Copa, que eu quebrei aqui a fíbula e acabei arrebentando os ligamentos aqui do tornozelo. Essa foi a lesão que, inclusive, me atrapalhou para eu jogar aquela Copa completa. Eu acabei jogando só 45 minutos de um jogo contra a Escócia. Eu realmente não estava 100%, nem fisicamente, nem clinicamente, nem tecnicamente, e foi essa lesão que me atrapalhou. Romário, voltando à história do Vasco, tem algo que não tenho como não comentar com você, foi aquela final da Copa João Avelange, que na partida do Maracanã, na volta, que foi no final do ano de 99, nas férias, não é? Foi em janeiro. Isso. A partida acho que foi a primeira que Logo teve o problema lá do Alambrado, primeira foi em dezembro. Aí eles jogaram para janeiro. Para janeiro, exatamente. E o Vasco entra com aquele logotipo do SBT, que é essa camisa que vocês estão vendo, que eu acho sensacional essa camisa. Eu, se dependesse de mim, eu queria relançar essa camisa no mercado. A camisa realmente é muito bonita. Agora, como que aconteceu essa história? Conta pra gente, por favor. Aconteceu que o Eurico, na época, que Deus o tenha, né? Meu grande amigo, estava tendo um problema com o Vasco, com a emissora que transmitiu o jogo, e no dia anterior, segundo informações, um dos filhos, não sei se foi o Euriquinho ou o Álvaro, deu a ideia de colocar o escudo do SBT na camisa, que era o rival maior da Globo, vamos chamar assim, que estava passando o jogo. E aí, quando a gente entrou no vestiário, normalmente as camisas... Vocês ficaram sabendo na hora? Na hora, é. A gente viu aquilo ali. Cara, assim, é claro que é estranho, mas é mais um patrocínio, sabe? Não consegui fazer uma correlação com as coisas. E foi isso. A gente entrou, jogou e deu essa merda que deu. O primeiro jogo foi 1-1, o segundo jogo foi 3-1 pro Vasco. Você fez se não me engano, né? No agregado ficou 4-2, não é isso? E o Vasco foi o grande campeão, né? Exatamente. E com essa camisa que ficou histórica, né? Histórica. Romário, falando um pouquinho da sua vida pessoal, pelas pessoas que eu conheço, que eu convivo, a pessoa que não era política e se torna político disse assim: César, é diferente, depois que você entra lá, você acha que você vai poder fazer muita coisa e você não acaba conseguindo fazer muito porque existe um mecanismo ali dentro. Como é que você analisa hoje, você como senador, já foi deputado, a sua atuação diante da política, querendo fazer mais pelo povo brasileiro? César, quando a gente entra na política, assim como eu entrei, a ideia era defender uma causa que era a minha vida. As pessoas com deficiência, por causa da minha filha, Ive, que nasceu com síndrome de Down. Então, eu estou na política há 14 anos, ela tem 19, então no quarto, quinto ano dela, eu decido virar político e deputado federal. Assim, a minha proposta era essa. E ela é essa até hoje. Só que quando você entra, como eu entrei, você tem que começar a entender que pessoa com deficiência, doenças raras, esporte, saúde, educação, segurança pública, transporte, e aí a gente posso ficar aqui um dia falando várias coisas que fazem parte da política. Você tem que começar a entender que você tem que participar de tudo isso. Eu, particularmente, dentro do planejamento, vamos dizer assim, que eu fiz e faço para a minha forma de fazer política, eu tenho feito o meu papel. Tenho defendido muito essas pessoas com deficiência e doenças raras, tenho feito muito pelo esporte, através de projetos, de relatoria, enfim, tudo que um parlamentar pode fazer. E
Saúde, por exemplo, é uma coisa importante no meu mandato, tanto é que minhas emendas, mais de 70% delas, 60% delas, que eu trago aqui para o Rio, está relacionada à saúde, à educação. Cara, assim, eu não sou aquele tipo de político que vai no plenário, no microfone e fala todo dia. Eu sou um político mais de realizar projetos, relatoria. Quando eu cheguei há 14 anos, no segundo ano de deputado, fui presidente da Comissão de Esporte. No Senado, quando eu cheguei, fui presidente da Comissão de Educação. Hoje já fui presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que é a CAS. Hoje sou presidente da Comissão de Esporte, que abriu, não existia, abriu esse ano para eu ser o presidente. Enfim, assim, dentro do meu propósito, dentro do que eu posso fazer, é claro que a gente sempre pode fazer um pouco mais. Mas eu, de um número de 1 a 10, eu me daria 8 pela minha atuação nesses 14 anos aí. A gente está chegando no finalzinho já. As pessoas me perguntam isso. Você vai entrevistar o Romário? Pergunta para ele. Quantos casamentos, quantos filhos e o que a Ive mudou na sua vida? 3 casamentos, 6 filhos. E a Ive fez com que eu me tornasse um cara menos egoísta, que eu prestasse atenção em pessoas que têm algum tipo de deficiência ou doenças raras, que até o nascimento da Ive, para mim, passava batido, como para todos que não têm isso na família ou diretamente passam. E talvez eu seja um cara hoje até mais carinhoso do que eu fui, que eu era há 15 anos, porque a Ive me passa isso. Você, como o presidente do América, como jogador do América agora, isso é um sonho pessoal teu ou é para a memória do seu pai? O sonho que eu tinha em relação ao América era primeiro jogar com a camisa do América. Sim. Você chegou a fazer um isso jogo? Isso eu fiz amistoso e fiz oficialmente em 2009, quando eu fui meio que um gerente de futebol do América. O América estava na 2ª divisão, faltavam 2 jogos para acabar, a gente já tinha sido campeão, eu acabei jogando um jogo oficial pelo América e já joguei outros amistosos também. E a presidência do América passou a se tornar uma vontade minha, porque eu entendi que o América e o Romário, como presidente do América, poderia ajudar o América a sair desse momento muito difícil que está. Então, assim, sabia das dificuldades, como sei, passando por dificuldades, sei que não é nada fácil. A gente está disputando uma 2ª divisão, onde que nos primeiros 3 jogos, por exemplo, a gente estava em primeiro, faltam 3 jogos agora, a gente está em 6º, e só pode classificar 4. A gente tem uma missão aí quase impossível, mas como brasileiro a gente tem que ter sempre esperança, né? Resolver os problemas financeiros do América, enfim, assim, estou feliz e quero continuar nessa função aí, nesses próximos 3 anos no mínimo, que é o mandato do presidente. Nós já temos algumas equipes que são SAF no Brasil. Você acha que essa é a solução para o futebol brasileiro? É a solução para o futebol brasileiro. Se você me perguntar em relação à América, eu não sei te responder ainda hoje se é a solução para o futebol do América, mas com certeza é a solução do futebol brasileiro, principalmente dos clubes que têm muita dívida. Dívida assim, tipo 200, 300, 400 milhões, que graças a Deus não é o caso do América. Você é a favor do VAR ou contra o VAR? Bem usado, sou a favor. Você acha que ele é bem usado no Brasil? Em alguns momentos, sim. Que análise você faz da seleção brasileira hoje? Ruim. O momento da seleção brasileira é um momento muito... É a pior que você já viu? Péssimo. Não, não é a pior. Não? Eu já vi piores. É? Mas... Você acha que o Dorival é o técnico para a seleção? Cara, assim, eu particularmente gosto da pessoa Dorival, tenho um respeito muito grande como treinador, que é, principalmente pelas suas conquistas, onde passou. Hoje o Dorival é o treinador da seleção brasileira. É com o Dorival que a gente tem que ir, porque nesse momento, em menos de 3, 4 meses, ficar trocando de treinador, isso também, na minha opinião, tira um pouco a identidade do jogador. Se por acaso a CBF resolver trocar, teria que ser por um nome assim, muito relevante, muito maior do que o Dorival,
que se falando de treinador brasileiro hoje, eu não vejo assim. Você é contra um estrangeiro na seleção brasileira? Cara, eu já fui. Eu estou começando a entender que talvez um estrangeiro seja uma boa para a seleção brasileira. Mas eu continuo acreditando. E as promessas? Endrick, Estevão do Palmeiras? Esses caras vão dar jogador mesmo. Porque você foi embora jovem, mas eles estão indo muito jovens embora. Esse é um problema que a gente tem. E você, pra como gente, senador, não pode torcedor. tentar modificar isso? Não, é difícil. É ruim. Isso é uma coisa particular, privada, assim. Tem que entender que esses jogadores começaram, são muito de periferia, favela, vieram de pobreza, né? E quando esses jogadores têm a oportunidade de financeiramente ganharem a vida, até que é bom para eles, para os familiares, para aquelas pessoas que o envolvem, eles têm que aproveitar essa oportunidade. O jogador de futebol, esse rapaz Endrick e Estevão, 16 anos aí, 16, 20, botar 20 anos também, aí, 36 anos, então, enfim. Então, eles têm que aproveitar mesmo essa oportunidade. E os clubes, principalmente, que os clubes são o momento deles conseguirem ganhar dinheiro é na venda do jogador. E não adianta você ir contra isso. Isso faz parte do futebol mundial, não é só no Brasil, não. Antes de fazer para você a minha última pergunta, eu me lembrei de um detalhe de 1994. Seu pai foi sequestrado em 94, não foi, Romário? Foi. Maio, né? Pouco tempo antes da Copa do Mundo. Não sei se foi maio ou foi março, mas enfim. Mas como é que foi? Mas você estava na seleção. A cabeça estava bem ruim. Eu estava jogando em Barcelona quando eu soube da notícia. Eu vim para o Brasil no dia que eu cheguei. Ele acabou, tinha sido encontrado no dia que eu cheguei. E antes de chegar, eu tinha falado e feito algumas entrevistas, inclusive me colocando na condição de nem participar da Copa do Mundo se houvesse a possibilidade dele não aparecer. Foi talvez um momento mais tenso que eu, minha irmã e minha mãe, eu acredito que amigos e familiares também passamos nas nossas vidas. Você chegou a pagar algum resgate ou não? Nada? Nada, nenhum. Um policial, uma delegacia, um policial na delegacia que encontrou, que descobriu, e aí depois montaram uma equipe e foram lá e resgataram ele. Para a gente terminar, eu quero que você monte a maior seleção brasileira de todos os tempos, na sua opinião, dos que você viu jogar e dos que você jogou junto. Tafarel. Ok. Cafu. Cafu melhor que Leandro? Cara, assim, eu tô aqui deixa eu te falar, nem sempre nem sempre vai colocar aí o melhor. O Cafu não foi melhor do que o Leandro, mas o Cafu é bicampeão mundial. O Cafu é vencedor. Disputou 3 finais. O Cafu é histórico, então dúvida. Respeita isso, sem dúvida. entendeu não? Sem dúvida. Mas eu quero que você monte uma seleção, mesmo que pode nem ter jogado na seleção, mas que você acha que deveria ter jogado, por exemplo, e pode incluir. Então vamos lá, Tafarel, Cafu. Aldair. Pô, essa missão é difícil. É difícil. Quer que eu diga qual foi a minha, para tentar te ajudar? Vai. A minha é Rogério Ceni, que não tem história na televisão, na seleção brasileira, mas para mim foi o maior jogador diante do gol que eu vi jogar. Leandro, Luiz Pereira, do Palmeiras, Carlos Alberto Torres, que eu tirei da lateral para botar de 4 zagueiro. Eu sabia que eu ia falar isso? Eu ia falar esse zagueiro, Carlos Alberto na zaga. E Roberto Carlos, na esquerda. Fiquei na dúvida do Marinho, que eu acho que o Marinho Chagas jogou muita bola. O Leonardo também foi um cara maravilhoso que eu conheci, mas eu não posso confundir as coisas, então deixa o Roberto ali. Aí o meu meio-campo, eu fiz um meio-campo que não existe. Eu fiz um meio-campo com o Zico, Pelé e Rivelino. E na frente, os 3 R's. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Romário. Essa é a minha seleção. Dos que eu vi jogar. Então, vamos lá. Eu tive a felicidade, olha que alegria, eu tive a felicidade de ver o Pelé. Eu vi em campo. Tafarel, vamos lá. Tafarel, Cafu. Não, Cafu, Tafarel, Aldair. Cafu, Aldair, Carlos Alberto Torres. Cara, o Branco, vou botar o Branco aí nessa seleção. Aí o meio boto Rivelino, Pelé, Ronaldinho. Rivelino, Pelé e Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Certo. Aí ataque. Ataque, vou botar eu, Ronaldo,
Eu, Ronaldo e Bebeto. Obrigado pela entrevista, Romário. Sensacional. Obrigado mesmo. Eu te agradeço. Eu trouxe camisa para você autografar, tá? Claro. Muito obrigado, Romário. Não tem como te agradecer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo seu tempo. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Obrigado mesmo, tá?